nós iremos discutir de forma muito profunda um assunto que é muito comum e corriqueiro e desafiador dentro das famílias, que é o papel dos avós na vida dos netos. Aqui nós temos 2 áreas bem complexas para nós trabalharmos, que por um lado, nós temos esse olhar dos avós, nesse capital da experiências que eles têm muito a contribuir com os netos, e como a família, os pais podem proporcionar que essa relação aconteça, ainda que tenham desafios. E por outro lado, o comportamento dos avós, para que eles sejam um facilitador, e a maneira como ele interage nesse triângulo dessa relação possa ser inteligente e complemente e não compita nesta relação. Eu convidei 2 pessoas que muito admiro, que aprendo muito com elas e que elas fazem parte da minha jornada como profissional e como ser humano. Eu quero aqui dar as boas-vindas para Mayra, minha querida amiga psicóloga incrível, com uma vasta experiência cuidando de famílias, de crianças, de adolescentes, de casamentos, e já me ajudou em vários momentos, inclusive da minha vida pessoal. Quero também aqui trazer uma pessoa que é fundamental na minha vida, que tem uma delicadeza e uma firmeza na sua personalidade, que muito me ajudou a construir quem eu sou. Não poderia ser diferente. A minha Ai, Mamis. Cá. Nossa, que orgulho! Você fala super bem, que Ah, linda! Obrigada, querida, por esse convite. então eu vou começar levando a primeira pergunta para a Mamis. Mãe, Oi. qual é o grande desafio? Você que é mãe de 7, opa, você que é avó de Pode 7. 7, mãe de 3, orgulhosa com esses 7 netos. Bem, Eu quero que você me fale assim, qual que é o grande desafio? O que que você vê como desafio neste papel que você ocupa na vida dos nossos filhos? então, você sabe que apesar de eu ser médica, né, assim, eu sempre quis na minha vida ser mãe, mas eu vejo, assim, que hoje, eu vejo que ser avó é muito melhor, porque a gente vai descobrindo ao longo da vida que o que os nossos filhos querem é a nossa presença. Isso é o que eles mais querem. Eles querem a nossa atenção, eles querem a todo custo chamar a nossa atenção. E que Uhum. a gente falar no coração deles é o que nos torna grande no coração dos nossos filhos. Eu aprendi isso muito tarde. Eu aprendi isso quando me tornei avó, quando eu subi de patente, né? Então, eu vejo assim que esse desafio, sabe, de você ter tempo para você curtir os netos, porque você descobre que os netos eles querem tempo de qualidade, eles querem a sua presença. Eu acho que o grande desafio para os avós que ainda trabalham demais ou que moram longe, né, não tem tanto contato, mas de entender como é importante você gastar tempo para você falar no coração dele, sabe, aproveitar às vezes as migalhas de tempo, porque às vezes as crianças hoje elas têm tantas atividades, né, tantos compromissos, né, os pais também querem o tempo deles, né, porque eles também trabalham demais, e aí quando você chega na casa parece que você veio invadir, mas você tem que buscar essas migalhinhas de tempo para você poder falar no coração deles o quanto que eles são importantes, sabe, ouvir o que eles têm para falar, gasta tempo, sabe, eu acho que esse é o maior desafio, da gente entender que eles querem a nossa presença e que a nossa presença é fundamental para formar a personalidade deles, né. É verdade, não é, Mayra? En É importante os avós na vida dos netos? Pois é. Da Então sua assim, análise clínica. vamos lá. Então assim, com toda a experiência clínica de consultório, experiência de vida e ouvindo o que você está falando, Suleima, fiquei pensando, quando o avô, né, sobe de patente, né, subir de patente. é maravilhoso, porque, você falou assim: "Eu fui aprender isso mais velha quando avô, que o tempo é o mais importante". Sim, Então eu acho que aí entra o avô, com algo que os pais ainda não têm com tanta tranquilidade em geral, verdade. que é esse tempo livre, que é essa atenção mais plena, e Sim, que os avós podem trazer isso para os filhos, para sim, os netos, né. Então o avô tem uma liberdade, não exatamente uma permissividade de sim, ser como ele claro, quiser,
Claro. mas é uma liberdade de tempo, de possibilidade de dar atenção e Sim, de um cuidado afetivo complementar ao dos pais, sim, diferenciado, porque a qualidade da relação afetiva dos avós, ela não é a mesma dos pais, né? sim, Então, olha que máximo, é esse avô verdade. ele pode levar tempo, atenção, Sim. qualidade afetiva, variação de estímulos e visão de mundo para essas crianças. E se essa visão de mundo, ela for compatível, né, com a visão de mundo que os pais também têm, os valores que os pais têm, então isso se torna um grande complemento. E os pais acabam ajudando também, né, nessa formação da personalidade dos netos. Então é muito importante ter os mesmos princípios que os pais, ter a mesma linguagem, ter os mesmos valores. Eu acho que isso vai se tornar um complemento cada vez mais importante para a criança, né? E isso é tão interessante porque se você falou dessa macroafinidade, vamos pensar. Uhum, E eu vejo que o grande desafio não estão nas macros afinidades, uhum, estão nas micros, sabe? É uhum, no detalhe que desgasta. Então, por exemplo, Uhum. eu me lembro que a minha sogra gostava de dar banho mais gelado no Augustinho, quando mais ela dizia que dar banho muito quente, a criança fica gripada, por exemplo. Eu sempre gostei de um banho mais, porque o meu banho é fervendo, então eu gosto do banho quente. Mas ela gosta do gelado. Vai matar a criança? Não vai matar a criança. uhum. O tempo que ela vai gastar com o meu filho, o que ela vai poder trocar de experiência e o afeto que o meu filho vai experimentar naquela relação é mais importante do que o banho que não é tão quentinho como a mamãe acha que é. E que é um Sim, banho eventual, além de tudo. Exatamente. Então ele não pode ter esse peso imenso só porque ele é diferente do seu banho. E aí o que que eu percebo? Que as pessoas elas estão com tolerância zero. É sim. zero. Então assim, se não é exatamente do jeito que eu quero, então não serve. Uhum. Isso acontece porque Uhum. muitas vezes os pais não entendem a posição do avô e da avó. Acha que eles querem tomar o lugar, que eles querem fazer do jeito deles. Então, é como se fosse uma competição, né? Aí que E dá o é problema, aí né? que dá o problema. Então, mas isso acontece muitas vezes quando os pais são imaturos. Então, eles se comparam aos avós, eles acham que a criança vai gostar mais dos avós do que deles. Eles não entendem que o pai e a mãe, a imagem do pai e da mãe, ninguém toma. Uma criança, a imagem que o pai e a mãe têm é Você muito está falando da importante, né? visão, É, exatamente. Então tem, por um lado, às vezes pais isso. imaturos que se sentem Invadidos, inibidos, né? invadidos, porque Invadidos. muitas vezes não tem essa tolerância, porque as relações precisam haver tolerância. Tem coisas que são aceitáveis, é um docinho a mais que você não gosta de dar, mas é de vez em quando. Mas eles Então, têm medo, né, de que a criança vai gostar ou vai se inclinar pela maneira mais. como os avós estão agindo ou Então, educando, por né? um lado, nós temos aqui um repertório que os pais precisam ter para que eles facilitem e promovam essa relação que vai beneficiar os filhos, mas, por outro lado, nós também temos avós Isso. que muitas vezes não favorecem essa relação por ter comportamentos que não são muitas vezes inteligentes. Por Claro, exemplo, o excesso de críticas. Então, sim. às vezes, tem pais que criticam demais. Tudo que o filho faz parece que nada é suficiente, que está tudo errado. E aí isso vai afastando. Pais que às vezes não perguntam: como é que você gosta, filho, de Palpites fazer? exagerados. Exatamente. Então, assim, é como se não precisasse compor. E você falou, tem que ter alinhamento. Então, como eles podem se alinhar? Porque, por um Uhum. lado, há uma dificuldade desses filhos, e muitas vezes, mas há também uma dificuldade desses avós. E como é que nós podemos dar o próximo passo para que os pais possam aprender a se relacionar melhor e permitir essa oportunidade de relacionamento? E como é que os avós podem aumentar o seu repertório para que eles Isso. sejam mais adequados? E quando a presença do avô chega, não seja o estresse, seja, na verdade, que bom que nós podemos estar É, juntos, que bom que nós podemos curtir juntos. Então, eu acho que essas duas visões nos ajudam, uhum. né, Mayra, a É, pensar. queria falar um pouquinho sobre elas. Eu acho que assim, os aspecto pais, né, filhos desses avós. Esses pais ou são ainda imaturos, como você disse, sem repertório, despreparados para o novo, ou também inseguros, Inseguros. né? Eu acho que não só imaturidade, mas uma insegurança. O que esses avós, né, especialmente se às vezes é do lado oposto,
né? Sim, Se não é a minha mãe, mas é a mãe do meu marido, É o sim. paterno, o né? paterno. Então, assim, a insegurança, a imaturidade desses pais para receber o que vem desses avós. Então, eu acho que os pais têm que olhar mais para si, para a sua família, seus filhos, e entender os benefícios. Isso já é um aumento de repertório. Entender que os avós, se bem colocados, são agregadores de experiências. Isso que você falou é tão importante. Eu vi uma reportagem outro dia no carro. Eu falei assim, gente, tem tudo a ver. Era um filósofo e ele estava também num podcast e ele falou assim que nós, a geração atual, é a primeira geração no mundo que não valoriza a geração anterior. Então você às vezes faz um Google, eu vou ver como que eu trato essa diarreia. Você vê, às vezes a É. avó é Uhum. médica, é pediatra às vezes, e você fala, olha, Ou não, faz aquela isso. Ou tem sabedoria uma antiga, sabedoria né? Uma antiga, sabedoria antiga, de um chá, de uma água, alguma coisa. da massagem na barriga. Aí prefere ir lá fazer o Google, entrar num grupo onde tem várias mulheres também que são mães pela primeira viagem. Então eu vejo assim que hoje existe também essa questão que os pais, eles não valorizam o que é o avô, a experiência que ele tem. É uma coisa meia louca, porque, por exemplo, eu dava muito valor para o que minha avó falava. Eu sempre, até meus 15, 16 anos, eu falava que a minha avó era a minha melhor amiga. Então, quando às vezes eu brigava com a minha mãe, eu ligava para minha avó porque eu sentia nela, assim, segurança. E eu vejo hoje que isso é muito raro, né, porque existe essa ideia de que o avô Mas é não é uma quadrado, é do competição, porque passado. hoje tem tantas fontes para São beber. muitas Então, tem concorrências. tantas É, fontes para se beber do conhecimento que tá todo mundo até muito perdido. Eu acho que É, nunca se teve tanta informação e nunca as pessoas estiveram tão exatamente. perdidas. Porque já é comprovado que você vai numa pizzaria com mais de 6 sabores, dá um tchutchu no cérebro. Você fica lá, às vezes, meia hora Porque e é não demais consegue mesmo. escolher. Netflix, às vezes você vai lá ver que série que você quer assistir filme. Você não assiste nenhuma. Nenhuma. Você fica olhando, olhando, olhando. Aí você não consegue escolher porque é tanta opção. Então, essa variedade, eu acho que também tem um ponto, obviamente, positivo, porque você tem O mundo à sua frente, né? exatamente. Só que ela também tem algo prejudicial que faz com que você não dê valor nessa experiência. Parece sempre alguém de fora, né, já o santo de casa não faz milagre no mundo, agora a tecnologia, então, menos É que, ainda. Cami, eu acho verdade. que além do não dê valor, tem outro componente. Como há muitos estímulos concorrentes para todos nós, Claro, muitas informações, é como se as informações mais atuais fossem mais inovadoras. sim. Então, eu acho que também tem A uma gente acaba dando ilusão. mais valor Uma para ilusão, elas, né? né. Acho que tem imaturidade, ilusão, insegurança, outra coisa. Os pais quererem fazer do seu jeito. Não, é do meu jeito, né? É, Então, eu quero me provar, porque a gente está numa era de se provar o tempo todo, tamanha concorrência e visibilidade no mundo, Uhum. eu quero provar que eu sei, sim. que eu escolho. Então, eu acho que os pais da atualidade, os jovens especialmente, são muito vítimas, né, dessa imaturidade, falta de repertório, falta de percepção, e que aí não enxergam o potencial dos avós como Sim, transformador afetivo na vida dos acaba filhos. perdendo essa oportunidade, né, de valorizar. E a gente vê assim, por A gente exemplo, a está aqui para Camila tem abrir os várias olhos, né? amigas, né, e eu vejo assim que muitas delas têm problemas seríssimos com os avós. Às vezes não deixa a avó pegar a criança no colo, Uhum. se irrita se a avó chega, se os avós chegam, assim, é uma coisa E Verdade. assim, porque discorda de algumas maneiras como avó. Só que você não casou com aquela pessoa que educou a pessoa com quem O você seu casou, marido, o seu né? marido no caso, porque às vezes os avós paternos sofrem um pouco mais. Eu acho que dentro desse Também contexto. Não acho. que não exista com os maternos, mas eu acho que os paternos são mais É, sacrificados é. ainda. Então, quando eu levo o exemplo, como eu dei, da água do banho do gelado, eu acho que são pequenos estresses que fazem com que essa relação, muitas vezes, ela não aconteça por detalhes. E E quem Cami, perde é a criança. e por falta de comunicação. Porque aí nós temos um outro aspecto. Hoje as pessoas se comunicam pouco, ou se comunicam de maneira agressiva, aí já dá um esporro na avó, fala: "Não, eu quero dar o banho quente", acabou, né? Ou às vezes não fala, fica enraivecido sim, e aí se distancia, aí Exatamente. se falta Que é o desconecta. comunicação. ataque-fuga. No Exato. desafio animal, quando ele está sob ameaça,
Ele só tem Exato. 2 comportamentos. O cachorro, quando ele está sob ameaça, ele não vai pensar, raciocinar: "Será que essa pessoa quer ou não fazer mal para mim?". Não. Uhum. Ou ele ataca, porque ele está se sentindo ameaçado, ou ele foge. E hoje a sociedade está vivendo a síndrome do fuga e É ataque. isso. Porque as pessoas, elas têm medo, não conversam, dialogam, não compõem, não se afinam, como você disse. Porque se a gente se afina no essencial, Exato. maravilhoso. E é uma E coisa tem avós é. que às vezes isso é muito importante também que os avós entendam. Às vezes o avô: "Ai, mas ó, eu vou fazer isso, mas você não conta para o seu pai, Uhum. para ser um avô legal", só que ao mesmo Sim, tempo gera uma rivalidade. Então os Claro. avós, eles também precisam ter isso. Aí já é o comportamentos outro aspecto da nossa mais conversa. exatamente, inteligente para favorecer isso. Como os avós podem ter comportamentos que favoreçam essa relação? Uma que a Mayra colocou: comunicação, Exato. entendeu? Então: "Olha, eu gosto de dar o banho, como é que você gosta?". Também eu sempre falo Respeito a esse filho, exatamente. Ou né, essa nora. ou essa nora. Ouvir o que é a necessidade dela, construção. Se ela falar: "Querida, que jeito que você gosta que eu dê o banho?", aí você vai falar: "Ah, quente". Fala: "Ah, eu gosto do gelado". "Mas você prefere o quente?", Exatamente. E dá para você ceder eu né. sempre falo: Quem que "Quem tem a gente cede mais" daqui, você cede é, dali. e É uma quem tem mais tem que doar mais, eu sempre falo. Às vezes não verdade. espera uma maturidade do outro lado, se Sim, você já tem essa bagagem maior. Então, Exato. se você tem uma bagagem maior, em vez de você acusar que o outro não tem e se sentir frustrado, essa é a pessoa que você né, tem você pode na sua vida. conversar sobre expectativas, né. Exato. Quando se sentam e conversam sobre as expectativas, é mais fácil de alinhar, né, a conduta E não do adianta ficar avô de bico. "Ai, porque é, eu queria que a minha É, nora fosse assim, eu queria que" é. é a nora que você tem ou é o filho que você tem? e aprender Como a que conversar, dentro né. desta realidade você pode favorecer que essa relação aconteça. Então já que eu tenho, às vezes, uma nora mais sistemática, eu posso perguntar para ela. A minha sogra não me perguntou, mas para mim tudo bem, ela podia dar o banho do jeito que ela queria, porque eu sabia que isso iria favorecer no desenvolvimento do meu filho, Você mas teve eu uma sou uma flexibilidade, mas eu sei madura. que não sou a regra. Exato. Eu sou a exceção. Então, se é você, a avó, que está nos assistindo, possa pensar: como é que eu posso? Ah, mas poderia ser diferente, minha nora poderia ser mais flexível, meu filho poderia ser assim, mas não é. Então, dentro da tua realidade, como é que você pode se ajustar? E você, mãe, teve essa experiência também, porque minha Sim, mãe, mãe de 3, né? E a mãe tem mais liberdade com as filhas, mas tem os genros, que cada um tem um temperamento, um jeito. é Você verdade. também foi aprendendo a como se Até colocar, Como onde ir. não é, falar, mãe? até onde ir, Hoje minha mãe está muito mais, eu acho, calejada, mais esperta. flexível, né. É, porque você também teve. Em vários momentos você se sentiu frustrada, não se Claro, com sentiu? certeza, porque um acha que você falando, você está invadindo, né. O outro também quer que faça tudo do jeito dele, né. E o outro é mais leve. Então, a gente tem mais liberdade com um do que com o outro. Então, algumas coisas que você vai falar para um outro vai entender de outra forma, mas isso a gente vai aprendendo e convivendo. Os avós, como vêm de uma outra geração em geral, em que o aspecto afetivo, o trabalho sem tanta competitividade, a busca menos exacerbada pelo dinheiro, isso era diferente Sim, há 20, 30 anos Uhum. atrás. sim, Então, os avós têm para acrescentar para esses netos o desenvolvimento do ser e da nutrição do afeto e do tempo. E orientar os pais, seus sim, filhos, nesse sentido. Porque a geração atual, né, de quem tem geralmente de 30 anos para cá, 30 e poucos anos, ela está mais condenada a essa valorização do ter, porque o mundo foi caminhando para reforçar esse sim, aspecto. Então, eu acho que assim, aí entra mais um papel dos avós. sim. Ele tem para trazer para esses netos a importância assim Contemplar o belo. de contemplar, de Sim, brincar na natureza, de brincar com o que se tem, com sim, a com o que caixa se de tem. brinquedo, É, com o que se né, de tem. não precisar ter 10 sandálias, mas pode ter 2. Então assim, e aos poucos a criança entendendo que ter é legal, é gostoso, é divertido, mas também a existência, ela tem que ser sólida Sim, antes do ter, é e os avós verdade. podem trazer essa É solidez. verdade. Porque os avós, eles trazem um outro repertório, uma outra visão. Exatamente. E isso já é comprovado que quanto mais visões você tem sobre algo, Isso. maior é teu repertório para lidar com a vida, com os problemas. Quanto mais, a gente sempre fala dentro da psicologia, independente das abordagens, quanto mais
abertura você tem para análise de um fenômeno, maior a Uhum. sua chance de tomar uma decisão mais adequada, Isso. mais inteligente, porque você olhou por vários ângulos. E o avô é um ângulo que só ele pode Isso. dar. Então, quando os pais também e os avós entendem a não construírem essa relação com uma competitividade, quem vai ser mais importante na Isso. educação do meu filho? Quem vai ter a melhor memória? Quem vai ter a melhor experiência? Não, onde nós juntos vamos aumentar a visão de mundo dos nossos filhos e os nossos filhos vão ganhar porque eles vão ter visões diferentes, seja da Modelos. espiritualidade, modelos, olhar e afeto. Tem pais que têm ciúmes. Deixa eu te dizer para você uma coisa, o quanto que é importante o seu filho se sentir amado por não só por você. Você não pode Isso. ser a única fonte de amor. É Tem pais que verdade. se orgulham de ser a única. Meu filho só me Nossa. quer, ele só dorme comigo, ele só abraça comigo, ele só se sente amado comigo. Como assim? É o Mas é o egoísmo, né? É o egocentrismo e uma egocentrismo. vaidade É o infantil. egoísmo, né? E isso, quem vai ser prejudicado no final das contas? Seu A filho. criança? A criança, quanto mais ela perceber que ela é amada, seja pela avó, pela babá, é a professora, e ele perceber que tem várias pessoas que o amam, E que o vínculo de cada um é de um é jeito. de um O jeito, vínculo não vai pai-mãe é substituir. único. Mãe é Não única, vai pai é substituir. único. Não Pelo tem contrário, jeito. quanto mais forte Isso. emocionalmente for seu filho, mais seguro e mais inteligente será o amor que ele tem por É você. verdade. E Camila, ai, desculpa. Não, pode falar. Complementando isso, você falou das visões de mundo e que os avós compõem essas visões. Então, falando cientificamente, trazendo a psicologia, quanto mais variabilidade de comportamento, Sim. que é o repertório vasto. O que é repertório? É um jeito de pensar, é um jeito de agir, é um jeito de se expressar emocionalmente. São sentimentos, falas e ações. Então, o repertório é um conjunto da minha existência. Então, quanto mais variação desses modelos, mais repertório eu terei, mais flexibilidade emocional eu terei, mais adaptado eu estarei, maior segurança eu terei, provavelmente. E a Exatamente. gente não quer ver, a gente não fala assim, ai, quero ver meu filho feliz. Gente, felicidade tem a ver com segurança. É verdade. Felicidade é consequência. É Exato. consequência de vários repertórios que eu tenho na minha vida para ser feliz, porque felicidade não é ausência de dor, não é ausência de problema, Não não é é. ausência de dificuldades. Exato. Então, a felicidade ela é uma construção interna e é onde os avós vão ter esse papel importante. Agora, nós sabemos que tem muitos avós que têm comportamentos inadequados. Isso. E a gente vai falar um pouco disso. Sim. Para ajudar os avós, porque muitos não é porque tem, porque querem ter, mas porque não têm noção da falta repertório mesmo. Também, aí já é outro repertório Exatamente. que falta. Falta esta visão de como eu posso, porque tem, mas eu sou avó, eu sei. Tudo bem que você sabe, mas o outro não sabe. Não adianta assim enfiar a goela abaixo. Se você está tendo uma visão diferente da visão do seu filho ou do seu genro, como é que você pode ajudá-lo na visão, sem desrespeitar e desmerecer a visão que ele tem de mundo? É verdade. Isso é E importante. a gente vê que esse tipo de avô, ele não vê a importância da criança se sentir amada. Uhum. Muitas vezes ela quer impor o que ela É. acha, impor o que ela pensa. E você, voltando um pouquinho, você disse da importância da criança perceber que todos aqueles que estão ao redor a amam, né? E a gente vê assim que hoje as pessoas elas não percebem isso. Você vê que às vezes as crianças elas têm tantos brinquedos e não é porque elas têm mais brinquedo que elas são mais felizes. Que elas brincam mais, É, não brinca ou nada. às vezes não Exato. brinca nada. Às E vezes ela brinca com a caixa do brinquedo. Não, e não exatamente. brinca com o brinquedo. Então, às vezes, tem um monte de sapato, várias roupas, mas ela quer só um chinelinho feio e só Exato. um shortinho Rasgado. errado, rasgado. Então, a gente vê assim que não é pelo excesso de ter que você vai aumentar a capacidade de sentir prazer, né? De você ter Sim. mais emoção. E isso, assim, eu agradeço muito ao Augusto, né? Meu querido marido, Augusto Cury. Eu aprendi muito com ele, e por isso que eu acho que vocês também são pessoas incríveis emocionalmente, maduras, por causa de tudo que ele nos ensinou. Então, eu vejo assim que isso é muito importante, de ajudar a criança. Qual que é o papel do pai, do avô? É ajudar a criança a perceber que ela pode gerenciar o seu mundo interior. Porque a gente vê que as pessoas elas não conseguem gerenciar pensamentos, não conseguem proteger a emoção. Então, quanto mais o pai, quanto mais o avô dá aquele amor,
a criança ela vai se sentindo segura e ela vai tendo maior capacidade de gerenciar o próprio mundo dela e aprender a falar o que ela sente. Ela precisa de um ambiente que ela possa comunicar o que ela está sentindo. Então, mas aí você Isso, falou um ponto, mãe, que eu acho também super importante, que o avô não tem só esse papel de dar o doce, de dar a bala Isso. e de mimar. "Ai, não conta pro seu pai que eu tô fazendo é, isso." Isso não é saudável. Os avós, eles também têm um papel de, ainda que eles não sejam com a grande responsabilidade de educar, mas eles educam muito. Claro, porque Porque eles dão eles, claro, eles modelos. dão modelo. A gente não educa pelo que a gente fala, a gente educa educa pelo pelo modelo. modelo. Então, assim, hoje você mesmo me trouxe uma demanda da Alice, e eu tenho falado muito como que a Alice vai administrar as emoções dela. E eu vejo que você compartilha da mesma preocupação que eu compartilho. Então, quando os avós, eles também estão lá e se colocam, não adianta eles só se preocupar, mostre que você se preocupe. Como você tem mostrado que você se preocupa, a maneira como você tem falado, sem ser acusatório, sem ser diminuindo, sem ser mostrando que você sabe mais. Facilite que esse espaço aconteça, porque se nós temos duas pessoas preocupadas com o desenvolvimento dos nossos filhos, com certeza essa criança vai ganhar mais repertório, porque estão os dois intervindo de forma É inteligente. verdade. E até quando ela Mas faz birra, né? Até quando a criança ela esperneia, ela faz birra, na verdade ela quer atenção, ela quer falar alguma coisa, ela quer se comunicar, mas ela não sabe, né? Por exemplo, a experiência que a gente teve, né, ontem com a netinha. A gente viu assim que ela estava muito estressada e ela não queria nem que eu entrasse, né, dentro do banheiro para conversar com ela. Eu falei, não, tudo bem, eu vou sair, mas você primeiro me explica por que que você está tão nervosa, o que que aconteceu? Eu não Uhum, quero sair daqui, eu não quero você aqui. Chegou até a falar de Uhum. maneira, mas eu sabia que, na verdade, alguma coisa não estava bem. Sim. Não é porque ela não gostava de mim, né? Não Então eu falei, pessoalizar isso, não, né? eu vi que o problema estava, assim, alguma coisa tinha acontecido. E aí ela, na hora do banho, ela deixou ele lavando a cabeça dela e fui falando, até que ela contou o probleminha que ela estava sentindo. Então eu vejo assim que é muito importante a gente perceber que a criança ela quer a nossa presença, mesmo quando ela faz birra e responde, fala que não ama, eu não te quero, né? Na verdade, é uma forma de ela falar que ela não está bem, né? Porque como que a pessoa não quer o amor, não quer o carinho, né? E aí cai na percepção, tanto dos pais ou dos avós, das necessidades da criança e não das minhas necessidades, Verdade. né? Sim, Ah, e eu sou avó, eu quero ser uma avó super legal. Aí então eu vou fazer tudo aquilo que eu acho legal. Mas não, pera. Vamos ler o ambiente. Quem é seu neto e o que ele precisa? sim, Ah, eu sou pai, eu quero ser mãe. Eu não vou desagradar meu filho. Aí você deixa de fazer o que ele precisa, fazendo só o que ele quer, sim. né? Então eu acho que os avós e pais precisam observar, perceber, entender e sentir as necessidades da criança. Esse é um ponto. Outro ponto, a partir da fala que vocês estavam tendo, a questão dos avós, a Camila falou, como esses avós, né, precisam ter mais repertório. Sabe uma coisa que eu acho que é repertório para isso? Os avós não serem invalidantes, nem os pais. O que eu Sim, estou chamando de invalidantes? Assim, a mãe ou o filho acabaram de tomar uma decisão. Ah, e a gente escolheu tal escola para o Joãozinho, né? E aí, de repente, o avô ou a avó não concorda com isso. valida, né? Aí ele invalida. Quê? Como assim essa escola? Essa escola não tem sentido e tal. E aí ele não aí ele se afasta. Então, quando ele invalida, ele se afasta. porque se sente ameaçado. Exato. Então, aí Sente você vai, quando o seu Isso. filho se sentir ameaçado, ele vai o quê? Fugir ou atacar. Ou vai dar uma Exato. resposta que a relação, você vai se sentir ofendida, né? E aí você vai E se vai sentir se defender, magoada, e aí a discussão começa. Ou acabar não dividindo com você mais Distancia. nada. E aí você começa a reclamar, porque não se divide nada com você, mas também a maneira como você intervém não é adequada. Então, que a avós não falta. invalidem, né? Então, e exata, e Isso os é nossos importante, filhos muito precisam importante. olhar para a criança. E aliás, gente, já vou dar um spoiler aqui para vocês. Porque, olha, nós estamos na missão de ajudar as famílias brasileiras e mundiais a terem ferramentas práticas para educar de forma inteligente os seus filhos. Eu nunca vi pais tão preocupados na Uhum. educação dos filhos. Eu não E acho que inseguros, Cami. inseguros.
por um lado, os pais eles estão preocupados. Eu não vejo a minha avó, a minha bisavó com remorso, assim, durante o desenvolvimento, a Uhum, educação. Nossa, será que eu estou sendo uma boa mãe ou não? Não uhum, existia esse questionamento. uhum. As pessoas estavam educando e elas achavam que só por elas serem mãe, elas estavam certas e E vai acabou. que vai. A nossa geração o tempo todo tem essa angústia. Será que eu estou dando certo? Será que está dando o meu melhor? Será que é assim que eu tenho que fazer? Porque você tem tanto conhecimento. Isso. Então você tem pais, às vezes, errando ou tendo comportamentos que não são adequados e inteligentes, não é porque não amam os seus filhos, mas porque não sabem verdadeiramente para que caminho Exatamente. seguir. E não sabem por essa diversidade de estímulos, de informações, né? E que as E de pessoas competições, de é uma isso, competição educacional hoje. Como exata. você O que é vai. certo, o que é errado. Exatamente. Então, E o mais importante a gente vê assim, que além de todas essas informações que às vezes não viram sabedoria, né? Viram uma série de coisas que você tem que absorver, e escolher uma para você educar, eu vejo assim que o mais importante na educação é você ajudar a criança a perceber que ela é amada. Então, quando como avó, né, como mãe, como pai, a tua preocupação número um, eu preciso mostrar para os meus filhos que eu amo. Mas isso não quer dizer que eu vou fazer tudo o que eles querem, né? Vou deixar eles fazerem tudo o uhum, que eles exatamente. querem. Como ensinar isso? Como eu vou ensinar minha filha a ser amada? Como eu vou ensinar meu filho a ser forte? Primeiro que ele tem que aprender a ser forte. Como eu me aproximo? Exatamente. Como eu dou limites? Como eu lido com a birra? E como eu lido com comportamentos desafiadores? Por exemplo, eu tenho 2 filhos em casa e agora tenho 3, que eu tenho uma pitica, mas ainda a Uhum. personalidade está se formando. Mas são totalmente diferentes e o meu comportamento tem que ser individualizado. Exato. O que a Alice precisa é totalmente diferente do que o Augusto Sim. precisa. É a necessidade da criança que eu Exatamente. falei. Então aqui, pais e avós, olhem para a criança. Nós temos um ser humano para desenvolver que vai influenciar esse mundo e vai ser influenciado. E nós precisamos nos assegurar que as nossas influências vão ser saudáveis, para que eles possam crescer fortes, inteligentes, maduros, para que sejam boas influências numa Amém. sociedade que está Verdade. adoecendo. Uhum. A verdade é E essa. Camila, força, maturidade e segurança vem de afeto, como a Suleima está contando o tempo todo, vem de bons modelos, vem de boas conversas e vem de muita empatia de entender a necessidade genuína de cada um. Tem hora que eu tenho que ser muito firme. Por exemplo, a Alice, ela exige que eu seja muito mais firme com ela do que o Augusto, porque o Augusto, a conversa, para ele É. faz muito sentido. É. Eu consigo, num papo com ele entender, ele tem um lobo frontal muito mais desenvolvido já, para que maduro para uma conversa e um debate de ideias. A Alice, ela precisa de regras mais claras e limites mais E específicos. mais firmes, rígidos, Exatamente. talvez. E isso, às vezes a gente fica angustiado, porque fala, mas eu não faço assim com o Augusto, mas é porque ele não precisa. Então você vai adubar uma planta, você vai colocar calcário, outro você vai colocar outro tipo de adubo. Se você coloca demais um determinado nutriente, você mata a planta, porque não era aquilo que a terra estava precisando. Então, nós precisamos entender que os nossos filhos precisam de uma variedade de repertório Exato. nosso. E respeitar quem é essa criança. Exatamente. Porque respeitar, o que significa? Não invalidá-la, entendê-la e ir construindo com ela a existência a partir do que ela gosta, a partir do que ela pode fazer e não a partir do que eu quero. É. Que esse é um grande problema. Verdade. E ajudar as crianças a desenvolver a empatia, né? Aprender a se Isso. colocar no lugar do outro. Às vezes a gente vê crianças que agridem as babás, né? Maltrata as pessoas. Então, mostrar para elas que elas também não gostariam de receber esse tipo de tratamento. Aprender realmente a conversar, porque a necessidade delas de desenvolver empatia é fundamental. Aprender a se colocar no lugar do outro, Não, e né? vão ter todos esses assuntos e muito mais É, no nosso curso. E realmente é esse compromisso que nós temos, Mayra com mais de 25 anos de profissão, eu com mais de 15 anos dentro da educação, nós estamos juntando os nossos Juntando as esforços habilidades, e né? as nossas experiências para que a gente possa atingir o coração das sim. famílias. E voltando aqui para o nosso assunto sobre os avós, eu acho que a comunicação É. que os avós
e os pais precisam ter, nós precisamos abrir o coração, sem acusar. Porque às vezes a conversa de abrir o coração, ela fica isso você faz, você não faz, É. fica acusatório. A maneira como nós abrimos o coração não é só falar o que pensa. Eu tô falando o que eu penso, mas nós não somos apenas responsáveis pelo que nós falamos, como algumas pessoas se eximem da Mas que os responsabilidade do outros entendimento. interpretam, né? Não, mas eu também sou responsável pelo que o outro interpreta, porque a maneira como eu falo vai interferir. Exato. O O momento. momento, exatamente, o tom de voz, as palavras vão interferir na compreensão do outro. Então, quando a gente desarma, vamos focar na criança. Nós temos uma geração para formar. Pais e avós juntos, se complementando Juntos. e não competindo, e cada um tentando favorecer um Se espaço para o outro. adaptar, né? Acho que os avós tentando entender quem são os seus filhos e não só os seus netos, porque às vezes o avô também, de tanto amar, ou de tanto querer fazer, ele só olha para a criança, mas também não olha para quem são os filhos. Sim. Uhum. A nora ou filho, Necessidades, entendeu? Então, o avô tem que entender. Quem é meu neto? Ele gosta de brinquedo? Gosta. Mas a minha nora não gostaria que eu desse tanto brinquedo. Então, esse avô tem que entender até onde ele pode ir, considerando quem é a filha ou nora, quem é o filho ou genro. Sim. E esse avô também tem que entender a criança. E o macro que vai estar por trás desse avô é dar o afeto sem tanta permissividade, mas com alegria. Claro. Que o avô, como ele tem esse tempo e essa liberdade, essa alegria, ele vai complementar o que o pai às vezes não verdade. consegue fazer. E uma coisa que a gente tem muita dificuldade é de conversar sobre as expectativas, né? Uhum. Muitas vezes, assim, às vezes a gente tem uma dificuldade com um genro, uma avó, um avô, de sentar, de conversar. Por que que você não gosta dessa minha atitude? Como que você interpreta essa atitude? O que isso significa para você? Mas, na verdade, o que eu quero, fazendo assim, eu quero, sabe, eu não quero competir, eu quero deixar a criança alegre, eu quero mostrar amor, mas eu não estou querendo competir com você. Então, eu vejo assim que muitos problemas eles existem, porque, como desde o começo você falou, né, que existe uma dificuldade das pessoas se comunicarem, Muito. de sentar e conversar sobre qual é a intenção dos avós, como você, né, O que vai, você gosta, o que o que você você não não gosta. gosta, É que o diálogo, o ele foi diálogo, né, perdendo foi a perdendo. força, né? E eu acho que Hoje a gente tudo tem que propor. tecnológico, a gente manda, Sim, a gente tem mais facilidade de mandar uma mensagem do que falar, né? sim. Olho no olho, E né? assim, e nós temos uma dificuldade muito grande em falar o que nós não gostamos, e as pessoas, por terem essa dificuldade, se afastam. E pessoalizam. Assim, Então não me ama. exatamente, não me ama. E aí as pessoas, para evitar esse conflito, Exatamente. eu prefiro evitar. Então eu não levo, eu não deixo, eu não dou espaço, nenhum nem outro, e aí fica nesse dilema. E então eu acho que o próximo passo, aqui nós temos dois caminhos. Nossa, fechamos para o próximo passo, que O bom. próximo passo, nós temos aqui, por um lado, os filhos, né, os pais poderem dar esse espaço para os avós, entendendo que se complementam na visão e no repertório, na construção de repertório para os filhos e não competem. O próximo passo é você entender que se nós somos alinhados no essencial, as pequenas coisas, às vezes um docinho, o banho um pouquinho mais gelado, essas coisas podem ser flexibilizadas. O próximo passo, que mais, Mara, para os filhos, para os pais? Para os pais, eu acho que é diminuir os temores, né? Assim, de que se eu deixar demais com a avó, eu vou perder o controle. Uhum. Não, se você deixar bastante com a avó, você vai ganhar muitas coisas. E Claro. o que perder de controlinho, a gente maneja depois. Os ciúmes. O ciúme, a insegurança. Exatamente. Então, o próximo Entender passo que um avô não É. vai substituir os pais. Não Pelo existe. contrário, quanto mais amado o seu filho se sentir, mais seguro ele se sentir desta rede de apoio que o abraça, que são os pais, os avós, e essa rede de apoio, mais forte ele vai ser para enfrentar a vida. Ele vai ter E mais mais respostas afeto ele vai ter inteligentes, por né? você. Porque o amor, quanto Ele mais amplo ele for, multiplica, ele gente. O multiplica. amor é Quanto mais, eu multiplica. acho que é uma das matemáticas mais raras. Quanto mais você dá,
mais aumenta. mais O aumenta. amor é isso, foge da Ele não regra. divide, ele Quanto não mais você divide, justifica, Quanto mais você multiplica. dá, quanto mais você né? dá, mais ele aumenta. Não, ele não divide. É. Então, se eu tô com meu filho agora e amanhã ele vai ficar com a avó, eu não tô dividindo o amor. Eu tô multiplicando o Multiplicando. amor. Então, não temam. Eu acho que o próximo passo é temer menos, É. é entregar mais. E quanto mais a criança se sente amada ali, se sente segura, Exato. mais respostas inteligentes ela vai dar Sim, diante das situações difíceis da vida que ela vai passar. sim. Então, a criança, quanto mais segura ela for, quando vier as tempestades da vida, ela vai Tá se, mais pronta, né? ela vai estar pronta, ela vai dar resposta inteligente para aquela situação. Só que nós também temos o próximo passo para os avós. Exato. Né? Porque aqui nós olhamos de forma multifocal para nós darmos repertório para todos saírem aqui com o próximo passo para deixar as relações mais gostosas, mais prazerosas e mais saudáveis. Então, o próximo passo para os avós é: aprenda a dialogar. É como nós falamos desde o começo, a Maratus, aprenda a dialogar com o seu filho, com a sua Ouvir. nora. Exatamente, As ouvir necessidades. da criança também e dos pais, que também têm suas expectativas, suas ansiedades. Às vezes é o primeiro filho, às vezes tem medo de perder esse controle, às vezes tem esse medo de perder o amor do filho. Então, seja empático. Se você tem mais repertório de vida, mais experiência, doe mais. Essa é a conta. Quem tem mais tem que doar mais. Entenda mais Exato. também. E para de ficar de bico, só reclamando da nora, só reclamando do genro. E o que eu posso fazer para essa relação ser melhor? O que eu posso fazer? Porque gastar energia reclamando é a mesma energia que você precisa para construir uma relação mais saudável. Não dá para as duas coisas. Você tem que escolher que briga que você quer. Vamos construir, né? Né? Então, você quer a briga para ficar reclamando, ou você vai usar a sua energia para tentar construir pontes. Qual é a ponte que eu preciso construir com o meu genro, com a minha nora, com a minha filha, com o meu filho, para que essa criança seja beneficiada? Cuidado, próximo passo, evite apontar a falha, invalidar. A validação acho que é essencial nessa história, viu, a voz, Sim, né? Eu acho que assim, não é concordar com tudo, validar não é isso. sim. Validar é entender o que é importante para o outro É não tirar a autoridade dos pais, né? e pode dar outras alternativas, mas com respeito Sim. e não com invasão e atropelamento. Então, os avós têm que ter esse cuidado também, porque às vezes por achar que já sabem tudo. Exatamente. A maneira como falam não são empáticos. Exato. E aí faz com que o filho ou a nora se sinta acuado, e aí, efeito, quando eu me sinto acuada, eu vou lá, eu ataco, eu Ou me fujo. afasto. Então, assim, se você tem tido esses tipos de dificuldades no seu relacionamento, com certeza porque a Sim. relação tem se provocado essa experiência interna de o tempo todo eu me sinto exposta, eu não me sinto adequada, eu não me sinto boa o suficiente. Então, já que eu não me sinto, em vez de eu olhar para essa dor e tentar trabalhar, eu vou me afastar. E quem Isso. perde? A criança? Exato. Quem perde? Os nossos filhos? Sim. E Então- aí, esses paizinhos precisam entender o quão importante é para entenderem que a perda é grande, tá? Exatamente. E é grande. É grande a É perda. grande. O papel que os avós ocupam na vida dos filhos, você, por mais amor que você possa dar, Verdade. por mais carinho, por mais É outra comprometimento, coisa. você não vai poder dar aquilo que o avô pode Que o dar, avô porque é pode um dar. outro papel, é um outro espaço. A mesma coisa, nossa, eu amo meu filho tanto, tanto que eu vou suprir toda a carência do pai. Que é uma mãe que é separada, que o pai abandonou, sabe que por mais que ela se esforce, existe um pedacinho lá que vai fazer falta. A gente sabe disso. Obviamente, nós vamos ter várias estratégias e nós vamos ter outros podcasts para falarmos sobre esse assunto. Mas assim como também esse pedaço falta, os avós, se você tem, e eles podem ser adequados, vocês podem compor, porque a gente sabe que existem situações difíceis. E Claro. aqui a gente não está ignorando. Nós sabemos, às vezes, que tem avós muito difíceis, tem pais muito difíceis. Problemas às vezes mais graves, Mais- estabelecidos. Que nós não abordamos aqui, Exato. mas no que depender de você. Se você está até agora conosco nesse podcast, é porque você já é um ser humano diferenciado. Você já está mais comprometido em fazer com essa relação dê certo. Essa relação tríade, assim, possa dar certo. E cabe, assim, lembrar, né, todo mundo que está nos assistindo, que a gente pode decidir todo dia fazer dar certo, É né? uma decisão. Todo dia nós podemos dar o próximo passo. Exato. Fechou. Não é, Chega de gente? olho. Não, é assim. Ah, e esse- um último ponto, Vamos lá. que eu acho que serve tanto para os pais quanto para os avós. Cuidado com a vaidade. Porque se os pais forem vaidosos demais, eles não permitem penetrar o amor, porque só eu posso dar esse amor. Se os avós forem vaidosos demais, filho, me obedeça, porque eu sei o que é amor.
Exato, Então, lindo. muito cuidado com isso, porque todo mundo tem um tipo de amor especial. Exatamente. Então, não deixem com que a vaidade supere o dar e receber amor. É Exato. verdade. Nossa, lindo, amei, amei. Maravilhoso. Muito bom, Gente, né? então nós temos aqui, saímos com vários próximos passos para que você possa construir uma relação mais afetiva e inteligente com o seu neto, e você ou com a sua neta, você como pai possa dar espaço para os avós fazerem parte desse contexto de forma também inteligente. E eu espero que nosso bate-papo possa ter contribuído para a sua família, como eu tenho certeza que foi muito gostoso para Foi nós maravilhoso. realizarmos esse Muito bate-papo. bom. Então, um beijo da nossa família para a sua família.